Então, gente, vamos lá, vamos começar, né? Me chamo Elisângela Barbosa, para quem está chegando aqui pela primeira vez. Saudade também, Thaís. Sou consteladora familiar, sou assistente social de formação, né? Sou especialista em psicopedagogia, mas a vida, ela me levou para outro caminho, né? Eu até atuei como professora, atuei como assistente social durante muito tempo na minha vida. Foi um tempo muito bom, realmente. Mas a minha vocação, o meu projeto de vida, o meu estar aqui é realmente ser consteladora familiar. Talvez em momentos futuros eu possa dizer que eu vou ser terapeuta de outra técnica. Não sei como a vida vai ficar surgindo para a gente. Mas a constelação familiar, ela conseguiu fazer uma ligação entre a minha alma, o meu corpo, o meu espírito e todas as minhas emoções. Então, eu sou muito grata à constelação. Para quem ainda também não sabe, né? Eu fui constelada 3 vezes pelo Bert Hellinger. Então, o Bert foi a força masculina que faltou na minha vida. Eu tive o meu pai, né? Eu tenho o meu pai biológico, mas o homem, o masculino que me levou para o mundo foi Bert Hellinger. E dentro de uma história até cômica, dentro de um murro muito grande, dentro de um seminário que eu participei com o Bert, em meio a 3.000 pessoas no auditório do Ulisses Guimarães em Brasília, o Bert falou para a Sophie: eu quero aquela dali, que ela venha aqui fazer a pergunta. E quando eu subi no palco, o Bert Hellinger perguntou: qual sua palavra de vida, Elisângela? E eu falei: eu não sei, Bert. Eu não sei se eu não sabia ou se eu estava nervosa, porque do meu lado esquerdo tinha Bert Hellinger e ao meu lado direito a Sophie Hellinger, né? Então eram muitas emoções. Então eu falei que eu não sabia. E ele disse assim: eu vou lhe dizer a sua palavra de vida. E ele foi na minha alma. Eu nunca tinha entrado dentro de um campo energético, quântico, vibracional de um ser humano tão intenso quanto o do Bert Hellinger. Ele não olhou nos meus olhos, ele apenas adentrou dentro da minha alma e ele disse uma palavra que eu vou dizer aqui para vocês, mas está lá no meu curso, qual a sua palavra de vida, que depois eu vou fazer aqui a minha vendazinha. Ele falou assim: você quer desistir? E minha alma estava pronta para desistir da vida. Da vida. E quando ele disse aquela palavra, você quer desistir? Eu caí num pranto imenso, eu chorei profundamente. E o Bert mandou eu me curvar, eu pensando que eu iria curvar para honrar meu pai e minha mãe. E sem eu ver, ele aos seus 93, 94 anos de idade, fechou a mão dele e me deu um murro nas minhas costas. Mas foi um murro de verdade, foi tão grande, como boa ariana que eu sou, eu me levantei para dar um murro nele, né? Então, quando eu me levantei, que eu armei minha mão para dar um murro no Bert, a minha consciência disse: Elisângela, esse é Bert Hellinger, tu não faz isso. O auditório todo começou a rir. E aquele murro foi o murro, a força do masculino que eu precisava ir para a vida. E de lá para cá eu não parei mais de ser achada, de ser encontrada dentro de mim e por tantas pessoas que querem que eu seja ponte de cura e de amor para tantas coisas que a psique humana necessita. Então eu quis abrir esse workshop hoje, Eli Constelar, o terceiro workshop gratuito que eu faço do Eli Constelar. E eu sempre faço gratuito porque é uma forma de oferecer ao universo o que eu também, de alguma forma, recebi com tanta abundância, né? E então esse workshop, gente, é o terceiro workshop que eu faço para a gente poder conversar. Ai, que lindo, Valéria, obrigada. Esse workshop eu sempre faço para a gente conversar, para a gente trazer aqui um debate sobre a filosofia do mestre Bert Hellinger. Então, o Bert Hellinger, ele iniciou a vida dele como filósofo. Ele dizia: eu sou um filósofo. Porque a teoria do Bert, que é a teoria do amor, ao você escutar,
você já muda a tua visão quântica de ver a vida. É impressionante quanto os vídeos que não só eu como consteladora, mas como outros consteladores gravam, que muda dentro da gente a forma que a gente pensa a vida. Quantos depoimentos eu recebo de pacientes meus que dizem: Elisângela, eu escutei aquele seu vídeo e aquilo mudou a forma que eu olhava para minha mãe, que eu olhava para o meu pai. Então esse workshop é para que a gente possa ampliar nossa visão quântica de pensar o ângulo pelo qual os fatos aconteceram na nossa vida. Porque a vida, gente, ela está sujeita a acontecer situações. A vida não é as novelinhas que é tudo perfeito, que tudo dá certo no final, que o final é sempre feliz. A vida, ela é um vai e vem, ela é uma dança, para cima, para baixo, para o lado, para baixo, para cima, para todos os cantos. E é esse movimento desse amor que a gente precisa começar a compreender para que a gente possa aceitar o que vem, que não está dentro dos nossos planejamentos. É aí que muda a forma e a força que eu sustento a vida. Então hoje nós vamos conversar sobre o sentimento de abandono. Eu fiz um roteirozinho aqui para vocês. Eu vou trazer 3 teorias do Bert para vocês entenderem como funciona o mecanismo. Eu adoro falar sobre a teoria do Bert, trazer de forma bem filosófica e até científica filosófica, para que as pessoas consigam mudar dentro de si os sentimentos. Porque o sentimento de abandono tá aqui, tá no teu corpo emocional, né? Vamos trabalhar hoje com 2 corpos, o nosso corpo emocional e o nosso corpo físico. Tudo que a gente tem no nosso corpo físico, gente, a gente também tem no nosso corpo emocional. Então, se eu tenho um coração no meu corpo físico, no meu corpo emocional eu também tenho um coração. Se eu tenho 2 ouvidos, eu tenho 2 ouvidos no meu corpo emocional. Então, é uma simbiose, tem uma simbiose, um vínculo muito grande entre as nossas emoções e o nosso corpo físico. O ser humano, ele tem a capacidade de aguentar dores imensas dentro do corpo emocional durante anos. E ele fica assim, ó, como se fosse a dor que ele sente no corpo emocional, que ele não vai conversando com essa dor, ela vai se deslocando do corpo físico dele. E chega um momento que você está andando assim na vida, ó. Teu corpo físico vai para um canto e teu corpo emocional vai para outro. E é por isso que as doenças atingem o nosso corpo emocional. Porque o que é a doença? É a psicossomatização das emoções que não foram faladas, ditas, conversadas. Então a gente traz primeiro esse pensamento para vocês saberem que o sentimento de abandono, ele vai estar no corpo emocional da gente. Muita gente vai aguentar durante anos esse sentimento, esse peso que o corpo emocional vai sentir sobre ter sido abandonado. Vamos dizer abandonado, né? E com o tempo, dependendo da força e da ênfase que você dá a essa questão que aconteceu na tua vida, o teu corpo físico ele vai responder através de doenças. Né? De muitas doenças por conta desse sentimento do abandono. Então eu vou trazer para vocês 3 possibilidades de abandono. Até agora todo mundo está entendendo? Tá tudo claro? Eu vou conversando aqui. Se no meio da minha conversa vocês tiverem perguntas, podem interromper, abre o microfone e pergunta, porque aí fica um debate mesmo, fica bem gostoso, tá bom? Então eu vou trazer para vocês 3 principais caminhos que pode acontecer o abandono. O abandono. O primeiro caminho é quando, de fato, nós somos dados pelo nosso pai ou pela nossa mãe a um sistema. Isso foi um fato. Uma pessoa nasceu
né? Essa semana mesmo eu vou sempre estar trazendo aqui exemplos de constelações. Essa semana mesmo eu constelei uma pessoa que a mãe dela, quando essa menina tinha 2 anos de idade, o pai dela morreu, a mãe dela com 6 filhos para criar, desesperada, o que foi que a mãe fez? Arranjou um casamento, pegou os filhos e deu para a irmã criar. Então essa pessoa ficou com um sentimento de abandono. Ela não foi criada em outro sistema. Ela foi criada dentro do próprio sistema, mas não foi pela mãe. Mais para frente eu explico o porquê que mesmo assim a gente ainda se sente abandonado, né? Então o primeiro movimento de abandono que uma pessoa pode sentir é quando ela sente que a mãe ou o pai dela doou ela para algum sistema ou para o próprio sistema, certo? Então ela se sente abandonada pelaquela força, pelaquele portal de vida que é pai e mãe. Tudo na constelação a gente vai chegar aonde, gente? No nosso pai e na nossa mãe. Tudo. Por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe é o nosso portal de vida. A gente só chegou aqui na Terra através deles. Independente se ficaram juntos, se queriam essa criança, independente de qualquer coisa. Você estava tão pronta para vir que você chegou. Então vamos lá. Então o primeiro sentimento de abandono é o sentimento de quê? De que de fato houve uma necessidade sistêmica, momentânea, temporal, para que a pessoa fosse dada para alguém. Um segundo movimento de abandono, de sentimento de abandono, é quando a mãe morre no parto. Esse sentimento, o Bert Helling diz que é o sentimento mais difícil de cura, porque ele fica com uma culpa, a criança fica com uma culpa imensa, porque toda mulher que está grávida, ela corre risco de vida, de morte. Então, quando ela morre no parto e a criança vive, hierarquicamente, quem é que pode estruturar mais a família? A mãe, se ela estivesse viva, ou a criança? A mãe. Então, a dor de culpa dilacerante dessa criança é imensa. Quando a mãe morre no parto, ela se sente, de fato, abandonada. E o terceiro grande movimento de se sentir abandonado dentro do sistema é o seguinte. O nosso sistema, ele tem um padrão de comportamento. Todo sistema, todo grupo que é formado, ele tem um padrão de comportamento. Esse grupo aqui que nós formamos, ele tem um padrão. Todo mundo, vamos dar um exemplo. Todo mundo, para estar aqui agora me escutando, precisa estar com os microfones desligados. Isso é um padrão de comportamento e todo mundo está aceitando isso. Então, isso leva o quê? A dizer que o grupo tem uma regra. Então, todo grupo familiar ou grupo de amigas de café, grupos de irmãs, todo e qualquer grupo tem um padrão de uma forma de pensar, uma filosofia de vida. Só que é o seguinte, se numa família tem 10 pessoas, são 10 almas diferentes. Não necessariamente nós precisamos pensar igual a todos. O Bert chama isso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de consciência arcaica dentro do grupo familiar. O nosso grupo familiar quer que a gente pense igual a eles. Ou seja, se existe um grupo onde todo mundo é doente, todo mundo tem uma doença grave, e você é a única que não tem doença grave, você se sente abandonada pelo grupo. Porque você também, de alguma forma, quer abandonar esse grupo. Porque o padrão dele é pesado. Então, se esse padrão, que todo mundo é doente, ou todo mundo, o padrão do grupo é nenhuma mulher casar, né? Eu já peguei uma família que eram 6 irmãs,
nenhuma casou, a mãe casou, se separou e nenhuma irmã casou. E tinha uma que veio constelar várias vezes comigo na tentativa de casar e que conseguiu, mas a culpa era muito grande, porque ao mesmo tempo que ela se sentia abandonada pelo grupo, que eu vou explicar o porquê que esse grupo, o próprio grupo abandona, ela se sente o quê? Culpada por pensar diferente. Você imagina uma pessoa que diz assim, né? Eu mereço uma vida plena. Eu mereço uma vida com dinheiro para eu pagar todas as minhas contas, fazer férias, comprar meu carro, comprar minha casa, viajar, fazer meus cursos, fazer retiros. Eu mereço isso. E você está dentro de um grupo familiar onde apenas você pensa isso. Então é como se fosse uma panela de pressão. O grupo vai exercer uma força energética tão grande a ponto de você ou abandonar o seu projeto de ser plena e vir comungar com eles com a escassez. Certo? Então, através desses 3 pensamentos, o primeiro pensamento, o abandono, quando de fato a gente é dado. O segundo, quando a mãe morre no parto. E o terceiro, quando a gente não comunga mais com o pensamento filosófico ou os padrões de comportamento do nosso sistema. Agora, para poder entender isso, por que a gente chega dentro dessa força de se sentir abandonada dentro de um desses 3 parâmetros de abandono? O Bert Hellinger, ele descobriu que existe 3 consciências, 3 grandes consciências. É como se fosse, imagina um ciclo maior, certo? Um ciclo menor e um ciclo menorzinho. Então, existem 3 consciências. A primeira consciência que o Bert descobriu, gente, é a consciência pessoal. Todos nós temos uma consciência pessoal. Essa consciência pessoal é uma consciência que ele chama de consciência de sobrevivência. Sobrevivência. Ela força a nossa mente a se sustentar onde a gente vai sobreviver. Então, a consciência pessoal, ela obedece aos ditames da consciência sistêmica familiar. É como se nós fôssemos dentro da consciência pessoal, dessa sobrevivência, meio que submissos ao padrão de comportamento da nossa família. A segunda consciência é a consciência sistêmica familiar da qual a gente nasceu. Então, essa consciência sistêmica familiar, como eu já estou aqui falando para vocês, toda consciência sistêmica familiar, ela tem um padrão de pensar. Ela iniciou com uma fórmula. Quem foi que iniciou essa fórmula? O nosso pai e a nossa mãe. Então, eles pensaram assim. Vamos imaginar que teve um casal que a mulher disse: nossa, o meu pai me abusa sexualmente, eu preciso casar. Então, essa mulher, ela fez de tudo para casar. Arranjou um homem e casou. E quando ela casou, ela levou dentro dela os sentimentos do medo do abuso sexual. Automaticamente, ela se junta com um homem que ela vai estar vibrando nisso. Porque nós atraímos através da física quântica as pessoas, né? Então, quando ela casa com esse homem ele pode até fazer abusos emocionais. Pode não mais abusar fisicamente, mas pode fazer abusos emocionais. Só que para ela é melhor do que o abuso que ela sofria com o pai. Então ela vai criando um campo de pensamento, de ideias, de que esse casamento, de que casar é a melhor forma para você se manter longe de dores sexuais. E dentro ainda desse pensamento, o que é que essa mulher vai fazer? Ela cria ideias de vida. E qual a ideia de vida que ela cria? Filhas, não casem. Arranjem emprego. Emprego é melhor do que casamento.
Muita gente, muitas mulheres fazem isso. Isso, de qualquer forma, é um pensamento de proteção. Ela não está errada, porque por conta da vivência dela. Mas quando ela dá a estrutura, a base da família dela, para os filhos dela, de pai, de mãe, de casa, de boa comida e tudo mais, automaticamente os filhos vão crescer ampliando a visão. E o que é que esses filhos vão fazer? Esses filhos vão querer mais da vida, vão querer casar. Aí, dentro desse pensamento, se ela teve 5 filhas, 4 comungam, ficam dentro do pensamento sistêmico, é melhor não casar, porque foi isso que a mamãe passou pra gente, é melhor trabalhar. Se apenas uma pessoa decide, não, eu quero casar e ser bem casada, essa pessoa vai sofrer uma pressão do próprio sistema familiar, porque o sistema vê que ela está fugindo das regras do grupo. Então, o que é que acontece? A consciência sistêmica familiar, ela exclui os próprios membros do sistema. Mesmo quando a gente diz assim, eu sou amada pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, sobrinhos, tudo mais. Mas, quando você começa a ficar muito diferente do teu sistema, o próprio sistema forma uma pressão para que você ou abandone o teu pensamento e volte a comungar do pensamento deles de não casar, de só trabalhar. Então, dentro dessa consciência sistêmica da pressão, a tua consciência pessoal ela vai atuar de 2 formas. Ou ela vai se sentir culpada se ela disser assim, sabe de uma coisa? Eu vou casar, eu vou sair de casa e vou casar, vou em busca de uma pessoa para eu casar. Aí essa pessoa vai, só que ela vai, em algum momento ela vai truncada, porque ela não vai dando a honra ao próprio sistema. E daí ela pode arranjar casamentos bem truncados, né? Vai depender da alma e do empoderamento da alma dessa pessoa. Nesse âmbito, a consciência pessoal dela tem um outro sentimento, se chama de culpa. É o que Bert Helling viu. Culpa. Então, o que é que muitas vezes acontece? Uma pessoa, quando ela quer pensar diferente da consciência sistêmica dela, ela pensa diferente e vai para o mundo e quando vê, volta. Volta porque perdeu o emprego, porque descasou, porque ficou doente, por causa de um monte de situações. Isso é o que a gente chama de sabotagem. Então, quando ela volta para dentro do sistema, para comungar do mesmo pensamento que a mãe e as irmãs têm de não casar, ela sai da culpa para um outro sentimento que se chama sentimento de inocência. Ela fica inocente, ela melhora a saúde dela e fica lá naquela vidinha mais ou menos, do jeito que todo mundo acha que tem que ser, certo? Então, a consciência pessoal, ela é a nossa consciência de sobrevivência. A consciência sistêmica familiar, ela exclui, abandona e negligencia, gente. Olha mesmo. Às vezes a gente para e pensa assim, mas gente, isso da minha família? Sim, infelizmente sim. Não é uma culpa da família, é uma culpa do movimento da consciência arcaica, pesada e rígida que os grupos têm. Então, essa consciência pesada e rígida que os grupos têm, força os membros a ter que pensar do jeito que eles querem. Mas aí tem um grande caminho que a gente pode ir para curar tudo isso. Qual é o caminho? É o caminho da terceira consciência. Então, a terceira consciência é o que Bert chamou de consciência da totalidade suprema. É a consciência de Deus. Para quem não acredita em Deus, é a consciência daquele que rege a vida. Tem alguém que rege essa vida, que sustenta essa vida. Então, essa consciência da totalidade suprema, eu vou chamar de Deus aqui, me permitam, mesmo que a gente esteja falando de terapias, mas não estamos falando de religião,
essa consciência maior, ela sim, ela inclui a todos do jeito que é. Preto, branco, hétero, homossexual, diferente, cabelo curto, cabelo roxo, cabelo ruivo. Essa consciência maior inclui a todos. É por isso que o Bert diz que o bem e o mal estão a serviço do bem. Porque é dentro da consciência maior que nós vamos poder encontrar, e aí agora eu vou começar a fazer o gancho com o sentimento de abandono. É dentro da consciência maior, dentro da consciência espiritual, da força que rege a vida, que nós vamos encontrar os sentidos do que a gente veio vivenciar aqui dentro do nosso sistema familiar. Dentro da consciência sistêmica familiar da qual a gente nasceu. Todos nós aqui temos uma família, um sistema. Então, por exemplo, é dentro da consciência suprema que eu vou poder entender que minha mãe morreu no parto e eu fiquei viva. Que não é apenas o abandono. O abandono foi a palavra que a sociedade criou. Mas isso Bert chama de destino. É um destino difícil. E são os destinos difíceis, como, por exemplo, o próprio Covid, agora que nós estamos vivendo, todo destino difícil não nos cabe. Cabe à consciência suprema, à consciência maior. Então, é um destino de evolução. Por que o Bert começou a pensar assim? Porque nós somos seres espirituais. Essa é a nossa essência. Nós estamos aqui na Terra vivendo uma grande experiência humana. E esse corpo, ele vai findar um dia. Todos nós vamos passar pela linha mais horizontal e democrática que existe, que é a morte. Então, por nós sermos os seres espirituais, a nossa essência ser espiritual, é que esses sentimentos, eles têm que ser deslocados para essa consciência maior. Então, se a mãe morreu no parto, foi um movimento de evolução espiritual do qual muitas vezes a gente não vai conseguir explicar com a nossa consciência de dor. Com a consciência de dizer, não foi você que perdeu sua mãe no parto, fui eu. Essa é uma consciência de dor. Mas esse sentimento só vai poder ser deslocado, movimentado, curado, se você leva esse sentimento para a consciência suprema, para a consciência de dizer o que eu tenho que aprender com essa dor. De ter ficado uma filha com a mãe que morreu no parto. E assim também o outro sentimento, né? Do sentimento de uma pessoa que a mãe chega em casa e diz para o pai, eu tô grávida, pai. E o pai diz assim, então aqui você não fica, eu não aceito filhas grávidas. Pega essa criança e dê essa criança. E ela vai lá, sustenta os 9 meses a criança, depois entrega a criança a uma pessoa. A nossa consciência humana, ela não digere essa dor sem nós não levarmos a ideia filosófica e espiritual para a consciência suprema. De dizer para a mãe que nos sustentou, para a mãe que criou esse ser, mamãe, você sustentou minha vida. E eu sou grata. O meu caminho de evolução espiritual passa pela minha mãe biológica e por você que sustenta e que me deu de tudo. Então, a chave é entendermos que nós somos seres espirituais. E é dentro da nossa espiritualidade que os acontecimentos da vida vão se dar e nós vamos nos dizer em que eu posso evoluir com isso aqui. E o outro padrão de comportamento também, né? Eu estou fazendo um curso online sobre o budismo
E eu vi que eu não estou lembrada agora o nome do Buda exato, se eu não me engano é Siddhartha. Ele era de um palácio muito rico, os pais deles eram muito ricos. Ele tinha tudo de riquezas, tudo mesmo, e não faltava nada. E ele não conhecia a dor do mundo, a pobreza, a doença, até a morte ele não conhecia. E chegou um momento que ele conseguiu, através de uns dos servidores do castelo, que levasse ele ao mundo para conhecer. E ele abandonou tudo de riqueza dos pais dele para poder viver através do budismo. Então isso é um destino espiritual. Ele podia se sentir, eu abandonei minha família, mas o destino espiritual dele era seguir um caminho para curar outras pessoas. Então a força do sentimento, gente, do abandono, é a força da mente cognitiva e egóica, que está o tempo todo te dizendo: a tua mãe fez isso com você, o teu pai fez isso, o teu pai não esteve presente na tua vida. O teu pai foi lá, namorou com tua mãe, ela disse que estava grávida e ele nunca mais apareceu. A consciência suprema vai te dizer: a tua evolução passa pela ausência desse homem. Agora, para a gente curar, a gente precisa abrir o nosso coração para que outro homem possa nos dar força, que não é aquele pai biológico que nos deu aquela força. Foi assim que aconteceu comigo, com o Bert, né? Então, o movimento maior são das histórias que nos contam sobre a nossa própria vida. São histórias reais, são. A constelação familiar, ela não vai negar. Ela não vai dizer, deixa de besteira, sua mãe não lhe criou porque seu avô disse que não queria, mas você foi criada numa família muito boa, deixa de tua besteira. Não é isso. A dor, ela existe. Mas o movimento de cura vem quando você se coloca na vida como um ser espiritual de evolução. E a evolução da gente passa pelas dores também, certo? E por que, Elisângela, nós partimos desses 3 sentimentos de abandono, né? Esses 3 princípios que eu desenvolvi aqui do sentimento de abandono. Seja quando a gente é dado para um outro sistema, ou para o próprio sistema, seja quando a mãe morre no parto, ou seja quando a gente não comunga mais com o pensamento do sistema do qual a gente nasceu. Eu não penso mais dessa forma. Eu não quero mais estar pensando dessa forma como vocês e tenho o direito de pensar diferente, né? O que é que tudo isso tem a ver com... Por que se cria todo esse sentimento dentro da gente? Por conta da primeira lei do amor de Bert Hellinger. Eu já estou entrando no 3º assunto. Quem aqui sabe qual é a primeira lei do amor do Bert Hellinger? É a lei do pertencer. Isso, Gabi, muito bem, pertencimento. A nossa alma, gente, ela tem uma necessidade, eu diria até que fisiológica, fisiológica de pertencer ao grupo familiar do qual a gente nasceu. É uma necessidade, a gente precisa dizer: a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã. Mas isso também é fruto de um pensamento social capitalista do qual a gente nasceu e a gente foi criado dessa forma. Então, esse sentimento que o Bert traz de pertencer, ele amplia também, né? É claro que todos nós pertencemos ao nosso sistema familiar. Quando o nosso sistema familiar ele tem uma pressão muito grande para que a gente seja o que a gente não consegue mais ser, o que é que a gente precisa? A gente precisa honrar a vida que veio de lá, agradecer e dizer aos nossos pais aqui dentro. Às vezes não é mais possível ir na frente da mãe nem na frente do pai e dizer obrigado
papai e mamãe. Mas se você disser dentro do teu coração, com muita honra, obrigada pela vida, a existência, você vai pertencer a esse sistema. E se você pertence a esse sistema pelo fato de ter nascido nele, você pode dizer: agora eu fico longe, fico sem culpa, porque de alguma forma eu evoluo melhor por esse lado, por esse caminho, por essa força. Então, o sentimento de pertencer é o maior sentimento que nos leva à culpa. A culpa de achar que a gente não está fazendo as mesmas coisas que o nosso sistema quer que a gente faça. Ou seja, pensar do jeito que eles pensam. A questão maior, gente, é a própria filosofia de vida do nosso sistema. É pensar como eles pensam, é beber como eles bebem, escutar músicas que não são legais como eles escutam, não ir para a espiritualidade, não cuidar da saúde, ou não casar, ou não engravidar, seja lá qual for um padrão que fique repetindo dentro do próprio sistema. Então, esse sentimento de pertencer é o sentimento que vai nos levar a esse sentimento de abandono. Porque quando eu digo assim, nossa, eu não pertenço mais a esse grupo porque eu não me acho parecida mais com ele. Então, automaticamente, você não se sente pertencente a esse grupo e se sente abandonada, porque o próprio grupo também vai fazer um movimento de te abandonar. Às vezes, não convidando você para as festas, excluindo você de algumas conversas. Essas pequenas coisinhas do dia a dia é que vai formar o sentimento de abandono dentro da gente, né? Mas quando a gente olha e diz, né? Eu pertenço a esse sistema pela força de ter nascido nele. Mas o meu caminho de evolução pode ir além do meu sistema familiar. E no fundo, na mais verdade evolução espiritual da gente, a maioria das pessoas, os caminhos dela é longe das famílias da qual nasceram. Porque elas vão seguir outras trilhas, outras forças, dependendo da pessoa, elas vão para outros estados, outros países, né? E assim vão poder se sustentar de forma diferente da família. E esse daí é justamente o ponto-chave. Essa pessoa, eu vou chamá-la do que Bert uma vez chamou de ovelha negra da família. A ovelha negra da família é a única pessoa capacitada de ampliar a visão quântica do sistema. A ovelha negra da família, ela diz assim: eu vou e vou diferente. Então, os descendentes dessa pessoa, indiscutivelmente, pensarão com padrões diferentes. Não é isso, Carlinha? Eu sei que você está aqui. Alguém me fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Foi Gabi. Elisângela, quando a gente mora com outra pessoa, podemos pegar alguma coisa do outro sistema da família que criou? Totalmente. Oi, Lolita! Gente da Inglaterra aqui, que coisa linda! Você é ovelha negra, Carlane? Que bom, eu também sou. Podemos, Gabi? Você tá na Inglaterra, meu amor, eu sei. Que sacrifício escutar essa live, né? Horários tão diferentes. Sou muito grata à Inglaterra, tá me acolhendo muito bem. Em setembro e outubro deste ano eu estarei aí, passando 2 meses na Europa. Quero conhecer você, Lolita. Olha, podemos sim. Por quê? Porque o ser humano, além dele ter frutos sistêmicos, da memória sistêmica familiar que o Bert Helling descobriu, o ser humano ele também traz movimentos de adquirir aprendizagens sociais, né? E se vocês me permitirem, para além disso, também tem os encontros espirituais. Então, às vezes, uma pessoa, quando é criada por outra,
diz assim, gente, essa menina não é sua genética, essa filha não é tua, esse menino não é teu, e a pessoa diz, não, não é minha, e a pessoa é a cara da mãe que cria, né, ou do pai que está criando, né? Por quê? Porque existe, gente, encontros espirituais aqui na Terra para que as coisas continuem sendo resolvidas nas relações humanas. Entenderam? Então é por isso que às vezes não é a tua mãe que vai te dar colo. Não é a tua mãe que vai dizer, nossa, seu cabelo tá tão lindo. Mas é aquela mulher que lá do supermercado que você foi fazer a feira e que de repente a sacolinha dela caiu, você ajudou. Quando ela levantou o olhar, foi direto no teu olhar e ela disse, seu cabelo tá tão lindo. Então, olha a diferença filosófica. Se você fica presa ao sentimento de abandono, você vai dizer, essa frase era para minha mãe ter me dito. Mas se você abre o teu coração para a consciência suprema, da totalidade, da consciência de Deus, você vai dizer, Deus mandou um anjo aqui dizer o que minha mãe não consegue dizer. Isso tudo é sem julgamentos. É sem julgamentos. Se a mãe não teve condições de te dizer teu cabelo é lindo, é porque alguém também não disse a ela que o cabelo dela era lindo. A gente precisa, agora eu vou entrar em um assunto, antes de eu entrar, deixa eu ler aqui umas coisas. A Valéria diz, ovelha negra da família voltou para casa. Olha, Val, depois de um acidente que sofri e perdi o meu emprego. Ainda não consegui sair. Val, a gente precisa conversar, tá, minha amada? A gente precisa abrir sua constelação. Você sabe que eu tô aqui. Então, esses movimentos de ida e volta, né, que a Val trouxe aí, são movimentos até de sabotagem mesmo, de tentativas de querer salvar um pai ou uma mãe. O Bert chama de tentativas de arrogância, quando a gente quer ser maior do que nosso pai ou nossa mãe. O áudio não está saindo aqui, alguém sabe por quê? Bom, tá todo mundo me escutando, gente? Tá, né? Tá, Eu estou. tá. Beleza. Gente, eu vou pedir um favor a vocês. Agora eu tô bem engajada aí em mídias sociais, Instagram, YouTube. Quem puder fazer um print aí, me marcar lá no Instagram, Eli Constelar. Depois eu republico lá, agradeço demais. Isso ajuda muito a gente aí nas mídias sociais a crescer um pouco mais o nome da gente. Então faz print aí à vontade e me marca que eu reposto isso, tá bom? Então esse sentimento, gente, de abandono, que a gente sente é o sentimento de que a gente se coloca como o quê? Como vítima. É o ego, é o puro ego. É a consciência arcaica presa, dura, rígida, que diz, eu fui abandonada, minha mãe não disse que meu cabelo era bonito, minha mãe disse que eu era magra, meu pai não me deixou brincar. Então essas coisas que a gente vivenciou de dores na nossa família, no nosso sistema, são situações que a gente precisa, depois de um certo tempo de amplitude de visão quântica, entender e ir para a consciência suprema e dizer o que isso me levou a ser quem eu sou hoje. O que a ausência do meu pai me levou a ser quem eu sou hoje. O que os xingamentos que minha mãe fez comigo me levaram a ser quem eu sou hoje. Ou seja, é o aprendizado da dor que faz você evoluir, que faz você sair do sentimento de vítima, de parada, de estar parada naquele local, presa, esperando a mamãe voltar e dizer, seu cabelo é lindo. Certo? Voltando aqui, Gabi, eu acho que eu pulei um pouquinho a pergunta da Gabi, deixa eu ver. Quebrei o ressentimento e estou ficando esses dias na casa da... Olha, estou aos cuidados dela. Será que isso é uma forma de vivenciar o tempo que não tive? Tudo bem, meu amor. Tudo bem, Gabi. Faça isso. Seu coração é gigante. Não tem problema. Vá, receba colo da sua mãe.
receba colo, dentro da força que eu já conheço você. Seu coração é gigante, porque é lá, nesse coração da tua mãe biológica, que a sua outra mãe vai também liberar você para o movimento maior, tá? Não tem problema, faça isso com muita beleza. A ovelha negra da família nem sempre precisa morar longe, né? Em geral, ela vai para longe. Por quê? Porque ela quer se livrar do padrão quadrado, duro, rígido que o sistema dela tem. Mas a verdadeira ovelha negra da família, ela vai ter a força de voltar, se relacionar com a família e não mudar sua ideia de filosófica de pensar a vida. Ou seja, se a mãe dela é uma mãe que o padrão diz assim: eu tenho que estar, eu vivo doente, é muita doença no meu corpo, tal, tal e tal. E nisso, o movimento dela é o quê? Eu vou para longe, eu fico longe com saúde. E na hora que ela volta para visitar a mãe, para dar uns cuidados, às vezes para levar para a médica, ela apenas escuta e permite e libera que a mãe viva naquela vibração de dor, de doença. E dentro dela vai dizer: mamãe, eu sinto muito por você. Eu estou aqui ao seu lado porque sou sua filha, mas eu vou continuar pensando diferente. A verdadeira ovelha negra da família, ela volta, e vamos usar essa palavra, e não se contamina. Tá? Ela não tem medo de voltar. Porque ela sabe aonde ela está com a raiz dela, na saúde, no amor, na plenitude, na abundância, na prosperidade, no sucesso, na espiritualidade. Então ela não tem medo de voltar. Que bom, Val, você está gostando. Certo? A ovelha negra da família que tem medo de voltar é porque ela ainda tem medo de se sentir inocente. Por conta da consciência pessoal dela, que está longe, brigando com a consciência sistêmica familiar. Dizendo, né, olha, eu tô longe. Tô longe para eu não me contaminar mais com esses pensamentos de vocês. Mas quando você se firma, aí agora eu vou trazer um pensamento para vocês. Quando você se firma no seu pertencer a Deus, na sua consciência suprema, aí acontece o clima, o ápice do amor que nós viemos viver aqui na Terra. Não é o amor de um homem com a mulher, não, de homem com homem, nem mulher com mulher, não. O ápice do amor que nós viemos viver aqui na Terra é o ápice de pertencer a Deus. De saber que eu pertenço, eu sou partícula divina dentro de mim. Então, se eu sou partícula divina dentro de mim, se Deus está em mim, se eu sou o próprio Deus aqui encarnado, então eu sou. É por isso que a gente escuta tanto falar no eu sou, né? No eu superior. Então, o meu eu superior, ele pode diretamente se ligar à força espiritual da qual eu vim viver aqui e mudar minha vida. Então, se você está alinhada aos teus propósitos de vida, você está alinhada ao teu eu superior, você está alinhada à tua parte divina que você é. E tudo vai fluir a partir daí. Exatamente tudo vai fluir. E tudo que você vivenciou, abusos sexuais, já peguei muitas pessoas em consultório que diz: Elisângela, minha mãe me colocava no colo e me abusava sexualmente. Não é fácil isso são dores profundas que a psique humana, cognitivo humano, não sustenta em alguns casos. E é por isso que acontecem as neuroses, as doenças psíquicas, as doenças emocionais. Mas é dentro da força de sermos seres espirituais
que nós vamos superar o que aconteceu de dor. E isso tudo é em uma palavra só que o Bert traz: aceitar. Até se a gente quisesse brincar um pouquinho, a gente diz, né? Aceita que dói menos, né? Aceitar, gente. Aceitar a sua vida e a sua história como ela foi. Como aconteceu. Com a ausência do pai ou com a mãe. Eu conselhei uma pessoa essa semana que ela... a mãe dela teve 20 homens, 20 namorados. E ela viu tudo isso. Não foi fácil para ela. E foi uma história, eu nem sei se essa pessoa está aqui, lógico que eu não digo nomes por causa da ética, mas essa constelação me marcou muito. Ela veio constelar um sentimento de abandono. Olha que forte é essa história, gente. Ela veio constelar o sentimento de abandono. Quando ela começou a colocar a constelação dela, a mãe dela tinha tido 8 filhos. Ela era a 6ª filha. Dos 8 filhos, cada um com um homem diferente, com um parceiro diferente. A mãe dela pegou ela e só ela, dos 8, só ela pegou e disse: mãe, cria, eu não quero criar essa menina não, crie. Aí a avó dela que criou ela. E a avó dela deu a ela a base. Foi casada com o marido até o fim da vida. Deu escola, ensinou ela a nadar, ensinou ela a falar inglês. Ela fez, dos 8 filhos, ela foi a única que fez isso. E ela estava com o sentimento de abandono da mãe. E eu trouxe para a consciência dela a consciência do destino espiritual dela. De dizer, né? Será que foi abandono ou isso foi uma mega sorte que eu tive? Porque todos os outros irmãos tiveram que ficar com a mãe, ficaram com a mãe e vivenciaram tudo que a mãe vivenciou. Ela é a única que é concursada. Então são destinos espirituais que acontecem dentro do mesmo sistema que muitas vezes a gente não entende. Mas rapaz, a minha mãe criou 10 filhos e não me criou, que é isso, né? Por quê? Por conta dessa força espiritual que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Certo? Então, o aceitar, gente, o concordar é o movimento maior da cura. É o movimento maior de encontrar o amor, o verdadeiro amor. Conseguiram entender toda essa explanação? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Podem abrir os microfones para perguntar, quem tiver. A Carlane botou: fui casada por 8 anos, morei em Brasília, acabei de me separar, pois era um relacionamento abusivo. Eu estou em João Pessoa. Nossa, eu estou aqui em João Pessoa, vivendo o meu luto da separação e preparando para voltar para a casa de minha mãe. A gente precisa, sim, viver um pouquinho o luto da separação, né? Uma separação é sempre muito dolorida, mas agora você vai entrar em contato com a sua verdadeira essência. Porque quando a gente se separa, a gente tem que ir em busca da gente mesmo. Para a gente depois encontrar um alguém. Essa história que dizem, né? A minha outra metade. Gente, não existe isso. Nós somos inteiro. A gente tem que ter só uma pessoa do nosso lado caminhando com a gente. Mas você é inteira. Não existe metade de amor. Não, meu amor próprio é o amor maior que eu tenho aqui. Tá? E era isso que eu iria até falar, né? Então, a nossa vinda aqui na Terra é justamente esse movimento maior de encontrar esse amor próprio. Esse amor próprio nosso. E é a partir desse amor próprio que eu digo eu sou, que eu vou, que eu sinto, que eu chego, que eu amplio. Mas tudo parte do ponto principal que é o nosso coração, tá?
O nosso amor próprio vem a partir do nosso coração. Eu fui criada por 2 sistemas familiares, muitos conflitos, mas estou começando a entender tudo e perdoar. Minha amada, eu posso lhe fazer uma correção aqui, dentro da filosofia do mestre Bert Helling. O Bert só usa a palavra perdoar para uma ocasião. O perdão, quando eu digo assim, né? Eu vou dizer aqui, Maria, eu perdoo Maria. Se eu disser assim, eu perdoo Maria. Quando eu digo que eu perdoo Maria, o que é que o movimento da consciência faz? Que eu estava parada, não fiz nada e Maria fez algo comigo. Então eu sou o quê? Vítima. Certo? Não existe vítima nos relacionamentos humanos, porque nós pulsamos e encontramos o outro a partir do nosso pensamento quântico e filosófico de pensar a vida. Então a gente não perdoa a mãe nem o pai da gente. A gente compreende o destino espiritual que nos levou a ter esse tipo de relações com eles. A gente só tem um movimento que diz, mamãe, por favor, perdoe. É quando a mãe morre no parto. Porque foi grande demais. A mãe morreu no parto e deixou você. Então você pode dizer, né? Mamãe, eu te perdoo por isso. Me perdoe também por isso, mamãe. Mas em nenhuma outra ocasião a gente pede perdão. Porque nós somos frutos de 50% do que eu busco em você e você busca em mim. É 50-50. Eu tenho 50% de responsabilidade do que eu vivenciei e você tem 50% de responsabilidade do que vivenciou comigo. Elisângela, mesmo que minha mãe tenha me maltratado muito, aí é onde a gente entra para a terceira consciência, né? A consciência suprema. Porque existe uma força espiritual de evolução que, enquanto humanos, às vezes a gente não consegue entender, porque um ser humano tem que viver uma dor imensa, como aquele garotinho que ficou dentro de um baú, dentro de um tonel, que passou até na televisão. Humanamente falando, como é que aquela criança suportou ficar em pé ali? Humanamente falando, a gente só pode entregar esse destino à consciência de Deus e dizer que se cumpra o que ele precisou pagar, que se cumpra o que essa pessoa fez com ele. Então, todo destino, gente, quando ela é muito grande, quando a dor é muito grande, só há um caminho, é curvar-se a esse destino e dizer, eu aceito, mas me transformo, cresço, tá? Não é aceitar por aceitar, eu aceito e me transformo. Eu costumo fazer uma pequena alteração na oração do Ho Oponopono. Falo, me perdoe e te perdoo. Nem assim eu acho que devo falar. Eu não falo, Elisângela. Eu não falo, porque é 50-50, 50%. O que acontece comigo, se alguém faz algo comigo, tem alguma coisa aí que entre eu e ela está energeticamente se igualando. As relações humanas na física quântica, elas se encontram pelos iguais. Então é por isso, gente, que, por exemplo, uma pessoa diz assim, aquela mulher não consegue se separar daquele homem que bebe, que é alcoólatra e bate nela. Por quê? Porque a mulher que é casada com um alcoólatra, a alma dela quer morrer. Só que ela não tem coragem de se matar. Energeticamente, ela encontra o alcoólatra e faz isso com ela. Não estou aqui justificando esses crimes. Eu estou falando de encontros energéticos dos iguais dentro da força da física quântica. Certo? Então, é por isso que eu não posso dizer, eu te perdoo. Não. Eu assumo os 50% da minha responsabilidade e deixo com você os 50% da sua responsabilidade do que aconteceu entre nós. É assim que eu falo. Certo? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta?
Então, gente, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver uma perguntinha aqui. Moro longe da minha mãe e sempre que tenho que falar com ela ao telefone sinto uma grande irritabilidade, porque não consigo amar minha mãe. Porque há julgamentos, há condenações do que ela fez, do que você acha que ela fez. Toda vez que a gente não consegue aceitar, ou pelo menos não é suportar, se relacionar amigavelmente com o outro, como o Bert diz na carta para o pai dele, pai, amigavelmente eu fico longe de você. Na autobiografia do Bert, ele fala que ele sofreu muito com o pai dele, muito mesmo. E ele escreveu uma carta para o pai que ele diz assim, pai, amigavelmente eu fico longe de você. Então, quando a gente não consegue, sente a irritabilidade, é porque a gente ainda há julgamentos e condenações dentro da gente sobre aquela mãe, sobre o comportamento dela. Então, mesmo que o comportamento dela tenha sido um comportamento duro, difícil, rígido, controlador, o que se faz necessário é dizer, mãe, você me deu a vida. Isso é muito. Você me deu a vida, e isso é muito. Mas com você eu aprendi a como não ser. Eu não quero ser assim, mamãe. Eu sinto muito. Então a gente pode sim dizer isso amigavelmente para a mãe da gente. Mamãe, com você eu vi você com muitos homens. Eu não julgo mais essa sua necessidade. Mas eu não preciso ser assim, mamãe. Serei diferente de você, sem culpa. Sou muito grato pela vida que você sustentou no seu ventre, pela minha vida. Mas pela força maior do amor, eu farei diferente. É o ângulo, gente, o ângulo pelo qual a gente olha e a gente diz, isso daqui me fez evoluir. Quando a gente não aceita evoluir com aquela dor, a gente se torna vítima. Vítima da gente mesmo e da nossa própria história. O sentimento de carência afetiva na infância reflete uns relacionamentos não saudáveis completamente. Obrigada, Cris. Completamente, né? O sentimento de carência é o sentimento ainda da criança interior que está dizendo, eu só saio daqui se mamãe vier me tirar do parquinho. Eu só saio daqui se o papai vier me pegar na escola. Foi uma dor? Foi algo que aconteceu lá na infância que foi dor? Foi. Mas, quando a gente vai para a consciência suprema maior, que a gente diz, a minha evolução passou por tudo isso. Então, eu farei diferente. Então, gente, o que o pai e a mãe de vocês não puderam fazer por vocês, porque eles, enquanto humanos, como uma mulher comum, um homem comum, não puderam fazer, façam. Façam vocês mesmos por vocês. Esse é o amor próprio. Então, se a mãe não pôde te levar para Disney, tô falando um sonho bem, né? Vai lá, junta dinheiro e vai para Disney brincar. E diz, mamãe, você como mulher comum e você junto com o papai como um homem comum, não tiveram condições. Eu agora compreendo e eu farei isso por mim. E de preferência, leva eles também com vocês para Disney, né? A Gisele Bündchen, ela ampliou o sucesso dela porque ela levou a família dela com ela. Mas aí é um outro padrão de familiar, um outro campo vibracional espiritual que essa mulher, ela com certeza, a Gisele, ela, em outra vida, ela deve ter sofrido muito para que nessa vida ela seja merecedora da plenitude de vida, porque a Gisele tem plenitude, né? Por mais que tenha as historinhas aí de traições e tudo mais, né?
Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, esses sentimentos. Eu sei que é muita teoria em curto tempo. Eu vou encerrando por aqui a live para a gente poder abrir uma constelação, tá? E eu quero ver com quem eu vou abrir aqui. Eu vou só me despedir aqui do pessoal do vídeo que eu tô gravando. Então é isso, fica aí essa mensagem para vocês sobre o sentimento de abandono. E esse vídeo em breve estará aí no canal do YouTube. Um abraço.